Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos discutir as origens do neoliberalismo. Me conta uma coisa, a sua vida melhorou de 2016 para cá? O justiçamento praticado por Sérgio Moro, o juiz suspeito, acabou com a corrupção aqui no Brasil? E a eleição do capitão presidente Jair Bolsonaro mudou a sua vida para melhor? Se a resposta para tudo isso for não, então eu tenho um convite para lhe fazer. Participe, junto conosco, da campanha para a publicação do livro Reflexões no Brasil Pós-Golpe. Nos ajude a propagar essa história. O link está aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado e eu conto com você. Em agosto de 1938, aconteceu em Paris, na França, o colóquio Walter Lippmann. Lippmann foi um jornalista norte-americano que escreveu uma obra que foi traduzida para o francês como La Cité Libre, ou seja, a cidade livre. Nessa obra ele retoma os preceitos do liberalismo clássico, daquele do século XVIII em diante, e propõe uma refundação do liberalismo. Esse colóquio contou com 26 intelectuais que estudaram esse livro do Walter Lippmann em homenagem a ele. Esse estudo, esse colóquio, resultou num estudo que depois, mais tarde, o Alexander Rustov vai chamar de neoliberalismo. 6 anos depois, em 1944, o Friedrich Hayek escreve um livro chamado O Caminho da Servidão, em que ele se contrapõe aos ideais de bem-estar social, de coletivismo e de uma série de termos caros aos neoliberais. Isso acontece, portanto, em 44, e 3 anos depois acontece um outro encontro de economistas e demais pensadores em Montpellerin, na Suíça, que ficou conhecida depois como Sociedade Montpellerin. Essa sociedade é composta por, basicamente, o que nós chamaríamos de neoliberais, ou seja, ideólogos que defendem não uma volta ao liberalismo clássico do século XVIII, que vigorou durante o século XIX e início do século XX, mas de um neoliberalismo, ou seja, de uma nova investida liberal em que haveria praticamente nula intervenção do Estado na regulação do mercado e estaria fundamentado na figura do sujeito empreendedor. No Brasil, um dos primeiros nomes fortes das correntes neoliberais é o Oswaldo de Meira Pena. Esse sujeito tinha formação na escola de guerra e também se formou em Zurique no curso sobre Jung. Portanto, ele tinha tanto formação militar quanto formação em psicologia e psicanálise. Ele pertencia à Sociedade Montpellerin, na Suíça, e, portanto, ele era um caudatário defensor das ideias neoliberais propostas pelo Hayek, por von Mises e tantos outros ideólogos dessa corrente. É sintomático que o Meira Pena tenha colaborado de perto com Roberto Campos e demais assessores e políticos durante o período militar brasileiro, entre as décadas de 60 e 70, o que comprova que o nosso neoliberalismo também está muito atrelado embora se diga defensor das liberdades, etc., está sempre atrelado a um Estado forte, totalitário, que regula o mercado em favor dos empresários e, claro, dessa casta de políticos. Em 1986, o Meira Pena cria uma sociedade Tocqueville, aqui no Brasil, que é origem do Instituto Mises Brasil. Mises é uma alusão ao sobrenome do Richard von Mises, aquele teórico que os neoliberais de hoje, que provém daqueles movimentos entre aspas, vem para a rua, MBL, etc.,
costumam cultivar. Durante os manifestos contra a Dilma, de 2013 para frente, a gente percebia aqui em São Paulo vários carimbos. Vocês devem ter visto certamente, menos Marx, mais Mises. É uma referência direta, né, a um combate às ideias socialistas, ou à teoria socialista, né, econômica e jurídica defendida por Marx, então, e em uma defesa dos ideais do von Mises, que é esse teórico neoliberal. Nós sabemos, pelos resultados e estatísticas, que o neoliberalismo não deu certo, pelo menos para a maioria da população. Ele talvez funcione por um tempo para aqueles que concentram capital em nome de um liberalismo, né, de uma ideia de refundar o liberalismo tradicional. Nós sabemos, portanto, que é uma falácia, ele não funciona, pelo menos de forma não equitativa, ele não favorece, o mercado não se regula sozinho, como esses ideólogos defendem, e o ser humano absolutamente está em condições diferentes. Portanto, pressupor que o mercado regula, né, se autorregula, e que o indivíduo tem que ser fundamentalmente empreendedor, não significa, não leva em conta que os indivíduos têm condições diferentes, origens diferentes, qualidades diferentes, e, portanto, ao mesmo tempo que há uma contradição, porque eles dizem que o Estado não pode intervir no mercado, eles transformam o mercado numa espécie de regulador absoluto, não só das relações econômicas, mas das relações pessoais também, já que tudo se baseia então a partir do interesse, do utilitarismo. Não por acaso, no final dos anos 80, o Noam Chomsky escreveu um livro que é fenomenal, chamado O Lucro ou as Pessoas, e tem uma interrogação nesse título, porque de fato o neoliberalismo basicamente defende o lucro, a autorregulação do mercado, como nós sabemos, essa constelação de sujeitos empreendedores, supondo ou fingindo pressupor que essa liberdade absoluta econômica favoreceria, digamos, benfeitorias para todos, quando nós sabemos que isso é impossível, né? Isso não aconteceu ainda e não vai acontecer. Portanto, quando nós lemos essas coisas, retomamos, né, as origens do neoliberalismo, o momento em que ele foi fundado, um pouco antes da ascensão, né, Primeira Guerra Mundial, em 1938, portanto, e depois essa retomada, logo após, né, a Segunda Guerra Mundial, nós percebemos que os nossos inimigos são os defensores do neoliberalismo. Nossos inimigos têm que estar claros para nós quem são. Nós precisamos apoiar políticos progressistas, uma bancada progressista que governe de forma inclusiva e que privilegie o regime solidário de governo, e não esse esquema de todos contra todos, supostamente regulados por um mercado que não tem nada de isento e nem de apolítico.